Fala pessoal, aqui quem fala é o Guilherme Puim, sou consultor de investimentos aqui na Suno e hoje eu vou trazer um tema para vocês. Na verdade, são 4 vantagens da previdência privada e no final eu vou trazer uma estratégia que nós utilizamos aqui na Suno Consultoria que pode fazer sentido para você também. Se você acha que previdência privada é ruim e que esse produto ele não faz sentido para você, eu sinto lhe informar, mas você pode estar sendo leviano com o seu planejamento financeiro. Se você quer saber mais sobre essa classe, fique até o final que você vai se surpreender. Pessoal, então existem duas formas de previdência complementar aberta que nós podemos utilizar ao nosso favor. É o VGBL e o PGBL. O primeiro benefício ele é exclusivo do modelo PGBL. Esse modelo ele é muito utilizado para quem faz as suas declarações no modelo completo de imposto de renda. Nesse modelo você consegue ter, que é o primeiro benefício, um diferimento fiscal do seu imposto de renda. O que é isso? Vamos supor que você tem um salário de R$100 mil por ano. Então você pode investir ao longo do ano 12%, até 12% da sua renda bruta tributável. Então vamos supor que ao longo desse ano você investiu R$1.000 por mês, ou seja, você vai atingir os 12% da sua renda bruta tributável. A sua declaração antes da PGBL, você seria tributado nos R$100 mil. Quando você faz o uso desse diferimento fiscal investindo em um produto de previdência no modelo PGBL, você, na sua declaração de imposto de renda, esses R$12 mil, eles são abatidos e a sua declaração, o seu imposto, ele só incide em cima dos R$88 mil que sobram depois de você ter investido no PGBL. Então, em termos práticos, você é restituído em R$3.300 nesse exemplo que eu dei para você. Então, se você está cansado de deixar dinheiro na mesa nas suas declarações de imposto de renda anual, esse produto ele pode cair muito bem para você. Para quem que ele é utilizado, né? O modelo PGBL exclusivamente? Então, para aquelas pessoas que têm emprego formal, ou que pagam faculdade, pós-graduação, escola dos filhos, médicos, que colocam todas essas informações na sua declaração de imposto de renda, o PGBL ele cai como uma luva, porque ele aumenta a restituição que você vai ter em cima do valor da declaração de imposto anual. Aqui tem um ponto importante no modelo de PGBL, que é o imposto, ele incide sobre o total investido, não é só sobre a renda, diferente de outros ativos, de outras classes de investimento. Então você tem que ter bastante cuidado aqui para se preparar para lá na frente, pois o seu imposto ele vai ser em cima do valor total investido, não somente sobre a renda. Outro ponto importante é que você precisa contribuir com o INSS também. Tá? Então, novamente, para quem faz já a declaração no modelo completo e tem renda bruta tributável, acaba fazendo bastante sentido. Ponto de atenção, uma chamada rápida de como que você pode analisar uma previdência privada. Primeiro, existe taxa de carregamento, taxa de entrada ou taxa de saída? Já parta para o próximo fundo, porque na indústria atual não é comum existir esses tipos de taxa. Então você pode estar deixando dinheiro na mesa caso esse fundo que você invista tenha alguma dessas taxas. No que o fundo ele investe? Ele investe em renda fixa, em multimercado. Você tem que entender onde de fato o gestor ele está investindo o seu dinheiro para que seja um produto aderente ao seu perfil e ao seu horizonte de investimento também. Analise pelo menos os últimos 5 anos de rentabilidade desse fundo. Obviamente, isso não quer dizer que ele vai gerar o mesmo retorno no futuro, mas é um bom proxy para você entender como que foi o track record dos últimos anos desse fundo e também sobre o gestor. Taxa de administração e de performance justa. Como você pode saber se a taxa de administração e de performance é justa? Aqui eu vou te dar uma dica. Na indústria, nos fundos multimercados, é comum você ver taxas de administração de 2% e taxa de performance que podem chegar até 20% do que performar além do benchmark escolhido pelo fundo. Geralmente é o CDI. E nos fundos de renda fixa,
essa taxa de administração ela é um pouco menor. Ela varia entre 1 e 1,5% e a taxa de performance ela pode chegar em até 20% também do que exceder o CDI. Segunda vantagem, sucessão patrimonial. Nessa classe de previdência, você pode incluir beneficiários dentro do fundo. O que isso quer dizer? Numa eventual falta do titular, esse dinheiro que fica na previdência, ele não passa por inventário, ou seja, os beneficiários do fundo recebem rápido esse montante. E caso o titular ele seja provedor ou provedora da família, você não deixa a sua família na mão no momento de dificuldade. Então é uma forma muito útil que geralmente as pessoas usam esse modelo. Nessa parte de sucessão, nós sugerimos que as pessoas contratem o modelo VGBL. Por quê? Porque o modelo PGBL, existem estados que não entendem ele como um seguro, como é o caso do VGBL, e pode existir a tributação ou ele pode ir por inventário, tá? Via de regra, a gente acaba sugerindo aí o modelo VGBL para facilitar a sua sucessão. Aproveitando, o modelo VGBL, ele é mais utilizado para quem faz a declaração no modelo simplificado. Então, para quem é médico, empresário e não tem uma renda bruta tributável, uma pessoa autônoma, por exemplo, esse veículo ele fica muito mais interessante. Ele, inclusive, é bastante utilizado por empresários, médicos que, porventura, podem sofrer algum processo. Ele é muito utilizado também em casos de blindagem patrimonial. Se o juiz entender que num processo que um médico, um empresário, ele possa receber, e esse valor que está dentro da Previdência VGBL, ela é para alimentação, para segurança de vida do indivíduo e da sua família, esse valor ele fica protegido contra um eventual processo. Vale salientar que não é tão simples assim. Se o juiz entender que o titular ele está agindo de má fé e colocando todo o patrimônio dele dentro desse fundo VGBL para que ele não seja tocável, o juiz, já aconteceu casos do juiz tirar esse benefício do fundo e entender ali como parte do inventário ou aglomerando ali o valor no processo. E o último ponto interessante do modelo VGBL, diferente do PGBL, é que no VGBL o imposto ele só incide sobre a rentabilidade. Vantagem 3. Imposto no longo prazo. Via de regra, o investidor que olha para o longo prazo, ele deveria escolher o modelo de tabela regressiva. Ele começa no primeiro ano em 35% de imposto, mas a partir do 10º ano, o imposto está em 10%. Ou seja, ele é muito vantajoso em relação a outros fundos, outros investimentos que você pague mais imposto no longo prazo. Vale pontuar que o imposto ele incide sobre o saque de aniversário. O que isso quer dizer? Se eu invisto hoje uma quantia, daqui a 10 anos, esse valor ele já está na faixa de 10% de imposto de renda. Mas se eu invisto sucessivamente com novos aportes, precisa dar os 10 anos de aniversário em relação àquela alocação que você fez. Quarto benefício, portabilidade. É muito simples você fazer a portabilidade se você não está satisfeito com o seu fundo atual. Lembrando que só é possível fazer a portabilidade de um PGBL para um PGBL e de um VGBL para um VGBL. Você até pode fazer a portabilidade em relação à tabela progressiva ou regressiva, só que você só pode fazer essa portabilidade se for do progressivo para o regressivo. Você não consegue fazer essa portabilidade se for do regressivo para o progressivo. Outros pontos importantes. Existem duas fases dentro desses fundos. O primeiro é a fase de acumulação e o segundo é a fase de usufruto. Eu entendo que esse produto ele é perfeito para quem não tem muita familiaridade com o dinheiro. Por quê? Porque na fase de acumulação você simplesmente pode deixar investimentos automáticos. Você também consegue deixar a renda que você vai receber de forma automática. E existem 4 formas de renda que você pode receber no final dessa previdência. Primeiro, renda vitalícia. Acho que o nome já diz, o titular ele recebe essa renda até o falecimento. Quando ele falece,
ninguém mais recebe essa renda, nenhum outro familiar. Renda temporária. Na renda temporária, você recebe a sua renda durante um prazo definido. Acabou esse prazo definido, você deixa de receber essa renda. Renda vitalícia com reversão. Essa renda vitalícia com reversão, o investidor ele recebe, caso ocorra o falecimento dele, o beneficiário continua a receber essa renda por ele. E por último, a renda temporária com reversão, ou seja, caso dentro daquele tempo o titular ele faleça, o beneficiário ele continua a receber a renda até o prazo definido. E vamos ao bônus. Eu quero contar para vocês uma estratégia que nós já utilizamos aqui dentro da consultoria da Suno. E sim, se você não sabia, a Suno ela tem um serviço de consultoria que segue exatamente a mesma metodologia que a Suno segue, e nós auxiliamos o investidor com uma carteira totalmente personalizada, com um consultor acompanhando ao longo de todo o tempo o investidor para que ele consiga chegar na independência financeira. E nós deixamos um link aqui na descrição do vídeo, que caso você se interesse, você pode colher mais informações lá. Então vamos na estratégia. Aqui nós separamos a alocação em 3 fundos: renda fixa, multimercado e com uma posição maior em ações. Por que isso? Nós entendemos que ao longo do tempo pode acontecer algumas mudanças no estilo de vida, ou perca de emprego de modo geral, e pode ser que o investidor ele precise usar alguma parte desse valor antes do prazo de aposentadoria. Então, por isso, nós criamos essa estratégia que se baseia em renda fixa. Caso ocorra em algum momento que o investidor ele possa sacar esse valor do fundo, ele sacaria dessa parte de renda fixa. O multimercado ele é muito interessante porque dentro da Previdência, multimercados não tem o Come Cotas. O que é o Come Cotas? Sempre nos meses de maio e novembro, existe uma antecipação do imposto de renda em fundos multimercados. Dentro da estrutura de previdência, isso não existe. Então, o dinheiro ele fica fazendo a acumulação sem que seja atrapalhado por débitos de imposto de renda. E na parte das ações, nós entendemos que a grande vantagem de investir em ações é você investir por longo prazo, que é onde você tem todo o efeito dos juros compostos ao seu favor. Como a Previdência ela é vista como investimento de longuíssimo prazo, aqui a gente consegue aproveitar um pouco melhor esse investimento em ações, conseguindo dividir bem ali a carteira desse investidor em 3 fundos. Um mais conservador, um mais moderado e um que pode ser um pouco mais arrojado também. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe uma boletada no like, compartilhe e comente aqui embaixo se você acha que esse conteúdo agregou para você de alguma forma. Então, até o próximo vídeo.